Pois bem, o que nós fizemos até agora nos dois primeiros vídeos? Nós simplesmente definimos algumas grandezas, a saber, massa específica, densidade e pressão. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com princípios físicos, ou seja, são regras da natureza, leis que a natureza segue e que foram descobertas por alguns cientistas que fazem uso destes conceitos. Esses conceitos foram desenvolvidos para que a gente pudesse estudar essas leis de uma forma mais prática. Pois bem, o primeiro princípio do qual a gente vai lançar a mão, em alguns livros chamado de teorema, mas eu gosto de chamar de princípio, porque é uma lei da natureza, a natureza se comporta assim, então é um princípio. É o teorema ou princípio de Esteven. Pois o que esse teorema diz? Ele diz que a diferença de pressão entre dois pontos depende somente da diferença de profundidade entre esses dois pontos. De mais nada. Como que Esteven prova isso? Da seguinte forma. Aqui nós temos um líquido em equilíbrio. Esse líquido tem uma densidade ou massa específica, μ. Temos dois pontos dentro do líquido. Um ponto que está a uma profundidade H1, um ponto que está a uma profundidade H2. Pois bem, a gente sabe calcular a pressão exercida sobre um ponto. A pressão exercida no ponto 1 é simplesmente a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade do ponto 1. Da mesma forma, a gente sabe calcular a pressão exercida no ponto 2. A densidade do líquido, a gravidade, a profundidade do ponto 2. O que Esteven falou foi que a diferença de pressão entre dois pontos depende simplesmente da diferença de profundidade. Vamos ver como é que isso se dá. Vamos pegar isso aqui e vamos calcular a diferença de pressão. Vamos calcular um ΔP. Ou seja, vamos fazer a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1. Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai ter densidade, gravidade, H2, menos densidade, gravidade, H1. Ou seja, a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2 é simplesmente μ vezes G vezes H2 menos H1. Ou seja, a diferença de pressão depende exclusivamente da diferença de profundidades, que a gente ainda pode escrever para deixar mais sintético, assim. Então, esse é o teorema de Esteven. Algo que para esses fluidos com os quais a gente está trabalhando, para as situações nas quais nós estamos trabalhando, é algo bastante fácil de aceitar como um princípio da natureza, né? E parece até intuitivo para a gente que a diferença de pressão dependa da diferença de profundidade, já que a pressão só depende da profundidade, ok? Mas aí o teorema de Esteven vai ter duas consequências. Essas duas consequências são também bastante óbvias. Se a diferença de pressão é dada principalmente ou exclusivamente em função da diferença de profundidade, então as duas consequências básicas do princípio de Esteven vai ser o seguinte, ó. Dois pontos à mesma profundidade sofrem a mesma pressão. Isso é óbvio. Se os dois pontos estão à mesma profundidade, o ΔH entre eles é zero. Não tem diferença não tem diferença de profundidade. Eles estão à mesma profundidade. Consequentemente, matematicamente mesmo, pela equação aqui, a gente vai ter um ΔP igual a zero. Ou seja, se a diferença de profundidade entre dois pontos for zero, se os pontos estiverem à mesma profundidade, a diferença de pressão também será zero. Observe, esse princípio só é válido se você estiver tratando de dois pontos que estejam dentro do mesmo líquido, ok? Isso aqui só é válido se você estiver tratando de dois pontos que estejam dentro do mesmo líquido em equilíbrio. Os dois pontos dentro do mesmo líquido, estando à mesma profundidade, eles obviamente estarão à mesma pressão. Isso aqui é uma coisa bastante intuitiva. Se dentro do mesmo líquido os pontos estão na mesma profundidade, então
a coluna que tem sobre eles exerce a mesma pressão. Eles estão à mesma profundidade, então a mesma pressão. Ok? Então a diferença de pressão é igual a zero. A volta desse princípio diz o seguinte: dois pontos que estejam submetidos à mesma pressão estão necessariamente à mesma profundidade. Então, de novo, se você tem dois pontos dentro de um mesmo líquido e você sabe, você mediu e você viu que aqueles dois pontos estão submetidos à mesma pressão, ou seja, a diferença de pressão entre eles é zero, consequentemente, eles estão à mesma profundidade. Então, a diferença de profundidade também será zero. Um é indo, o outro é voltando. Então, a gente faz uso desse princípio em algumas aplicações. A primeira pessoa a fazer uso desse princípio foi, pelo menos de uma forma que seja historicamente relevante, foi Torricelli. Torricelli pensou o seguinte: ó, a gente é rodeado por uma atmosfera. Essa atmosfera é feita de fluido. Esse fluido tem massa, tem peso. E está sobre nós. Está sobre nós. Então, essa atmosfera deve exercer uma pressão sobre nós. Como que eu vou calcular a pressão da atmosfera? Se a atmosfera, não sendo ela um fluido incompressível, e eu não sabendo qual é a profundidade da atmosfera, não me é permitido usar aquela equação μ vezes G vezes H, porque a densidade da atmosfera varia de um ponto para outro, então seria bem complicado fazer isso. Então, Torricelli pensou numa maneira prática de medir a pressão atmosférica a partir do princípio de Stevin. Olha que genial! Um tubo longo, cheio de mercúrio até a ponta. Ele tampa o tubo aqui na ponta, vira o tubo de ponta cabeça, mergulha isso no mercúrio, ainda com a ponta tampada. Quando isso aqui está dentro do tubo de mercúrio, ele simplesmente destampa. Você poderia esperar, você poderia achar que o mercúrio iria vazar todo para dentro do recipiente maior. Mas o que Torricelli percebeu foi que após o sistema se equilibrar, acima da superfície livre do mercúrio no recipiente maior, tinha uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Torricelli, obviamente, esperava que isso acontecesse. Ele já esperava fazer uso do princípio de Stevin. E como que ele fez uso do princípio de Stevin? Perceba. Ele destacou um ponto abaixo dessa coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, tem aqui um ponto que está mergulhado abaixo de 76 centímetros de mercúrio. E aqui, e coincidentemente, é claro, convenientemente, esse ponto está exatamente na superfície livre do recipiente maior, na mesma altura. Do outro lado aqui, ele destaca um ponto que está sobre a superfície livre. Então, você tem dois pontos que estão dentro do mesmo líquido, né? Os dois pontos estão dentro do mesmo líquido. Se ele está na interface, ele está no líquido, né? Então, esse ponto A e esse ponto B estão dentro do mercúrio, estão dentro do mercúrio, e o mercúrio está em equilíbrio. Então, pelo princípio de Stevin, se esses dois pontos estão na mesma altura, obviamente, sobre eles age a mesma pressão. Ok? Mas o que Torricelli sabia? Sobre o ponto A, eu sei de onde vem a pressão que existe sobre o ponto A. É dessa coluna de mercúrio aqui, ó. Tem 76 centímetros de mercúrio pressionando o ponto A. Quem pressiona o ponto B? Quem faz pressão sobre o ponto B? A atmosfera. Então, de acordo com o princípio de Stevin, a consequência do princípio de Stevin, a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Ok? Mas a pressão no ponto A é uma pressão de 76 centímetros de mercúrio. Então, vamos colocar aqui. Como que eu calcularia a pressão no ponto A? A densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes
76 centímetros. A gente pode colocar isso aqui em metro, né? Depois, para ficar tudo no mesmo sistema de unidade. E a pressão no ponto B? O ponto B ele está na superfície livre, ou seja, a única coisa que tem exercendo pressão sobre o ponto B é a atmosfera. Nós vamos chamar a pressão atmosférica de P0, certo? Então, quando Torricelli substituiu aqui a massa específica do mercúrio, o valor da gravidade, multiplicou por essa altura, óbvio, com as unidades de medida conveniente, ele achou que a pressão atmosférica corresponde a aproximadamente 1,01 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Ou seja, a pressão atmosférica é aproximadamente igual a 100.000 Pascal. É como se a pressão atmosférica exercesse uma força de 100 newton em cada metro quadrado de superfície onde ela atua, certo? De 100.000 newton, desculpe, em cada metro quadrado onde ela atua. Essa é a pressão atmosférica. A partir desse experimento, ficou também muito comum a gente medir a pressão com uma outra unidade de medida, que é centímetro ou milímetro de mercúrio. Pois ficou óbvio para a gente que a pressão atmosférica ela é equivalente à pressão feita por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então é muito comum a gente achar essa unidade de medida, centímetro de mercúrio ou milímetro de mercúrio, mmHg. Inclusive, acho que aqueles equipamentos que fazem medida de pressão arterial que as enfermeiras usa esta unidade de medida, milímetro de mercúrio. O que significa quando eu digo que um objeto, que um fluido está exercendo uma pressão de 10 milímetros de mercúrio? Eu estou dizendo que a pressão que aquele cara exerce é a mesma pressão que seria exercida por uma coluna de 10 milímetros de mercúrio, certo? A gente pode já fazer aqui uma conexão para ficar fácil de transformar de uma unidade de medida em outra, né? Embora centímetro de mercúrio e milímetro de mercúrio sejam muito usadas, isso aqui não faz parte do SI, a unidade padrão do SI é Pascal, ok? Mas é óbvio para a gente, a partir do experimento de Torricelli, que 76 centímetros de mercúrio é aproximadamente a mesma coisa que 100.000 Pascal, ok? Uma outra forma de a gente utilizar o princípio de Stevin é quando a gente trabalha com líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam, tipo óleo e água, né? Então, observe o que está acontecendo aqui. A gente tem um tubo em U. Nesse braço direito do tubo foi inserido um líquido 1, tem densidade Mi1. E do lado de cá foi inserido um líquido 2, que tem densidade Mi2. Na interface entre os dois líquidos, destaca-se o ponto A. E na mesma altura que o ponto A, destaca-se o ponto B. Por que na mesma altura? Por que na interface? Isso aqui é uma jogada inteligente. Por que na interface? Porque o ponto que está na interface, ele está dentro do líquido 1. E por que na mesma altura? Porque o princípio de Stevin diz para a gente que dois pontos à mesma altura vão sofrer a mesma pressão. Então perceba o que é interessante, ó. Aqui a gente já sabe dizer, a partir desse sistema, dessa situação em equilíbrio, a gente já é competente para dizer qual desses dois líquidos é mais pesado, qual tem densidade maior. É óbvio que o líquido 1 tem densidade maior do que o líquido 2. Por que eu sei isso? Porque eu estou olhando para o ponto A e para o ponto B, que estão na mesma altura, e sei que neles dois a pressão tem que ser a mesma. Pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Mas eu olho para cima do ponto B e vejo uma coluna pequena de líquido. Olho para cima do ponto A e vejo uma coluna grande de líquido. Como é que pode essas duas colunas estarem exercendo a mesma pressão? Só se esse líquido aqui for mais leve. É assim que acontece. Sempre que você tentar equilibrar num tubo dessa forma dois líquidos immiscíveis, você vai perceber que o líquido mais leve, o líquido menos denso, vai formar uma coluna maior acima da altura onde fica a interface. Pode ser importante para a gente saber relacionar
essas alturas com as densidades dos líquidos. Tipo, prever, se esse líquido for 2 vezes menos denso que o outro, essa coluna será quantas vezes mais alta? Pode ser importante, interessante para a gente saber isso. E não é difícil, ó. Basta você fazer uso do que a gente aprendeu. Como eu calcularia a pressão no ponto A? A pressão no ponto A é exercida por essa coluna de líquido, e perceba que, como aqui está aberto, a atmosfera também está agindo aqui. Então, sobre o ponto A, eu tenho a pressão atmosférica e tenho a pressão desse líquido, μ2 vezes gravidade vezes H2. Já sobre o ponto B, eu também tenho a atmosfera e essa coluna de líquido. Atmosfera mais μ1 vezes G vezes H1. Óbvio que isso aqui vai cancelar com isso, a gravidade daqui vai cancelar com a gravidade daqui. Então, a gente vai ficar aqui μ2H2 é igual a μ1H1. Para a gente relacionar só as coisas que têm o mesmo nome, fica da seguinte forma. Perceba que eles se relacionam de forma inversa. As densidades estão na proporção inversa das respectivas alturas. Ou seja, quem for mais denso vai ficar menos alto. Ok?